Bom, pessoal, dando continuidade à aula passada, na aula de hoje nós vamos falar sobre igualdade, subconjunto e inclusão. Então acompanha comigo. Então, dando continuidade, igualdade de conjuntos. Igualdade de conjuntos. Bom, quando é que eu digo que dois conjuntos são iguais? A gente diz que dois conjuntos são iguais quando esses conjuntos possuem os mesmos elementos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto A que é composto pelos elementos 1, 2 e 3. E tem um conjunto B que é formado pelos elementos 3, 1 e 2. Ok? Não importa a ordem, os elementos são os mesmos, é ou não é? 3, 1 e 2. Então, nesse caso, isso implica que o meu A é igual a B. Então, esses dois conjuntos são iguais. Então, toda vez que os conjuntos têm os mesmos elementos, a gente diz que eles são iguais. Olha um caso interessante também. Vamos supor que eu tenho um conjunto C, que é dado pelos elementos A, B e C. Tá certo? E tem um conjunto D, que é dado pelos elementos A, B, B, C, C e C. Tá vendo lá? Olha bem, apesar de ter havido a repetição de elementos, os elementos são os mesmos. O B aqui é o mesmo B de cá, o C é o mesmo C. Então, nesse caso também, eu digo que o meu conjunto C é igual ao conjunto D. Tá vendo? Então, a igualdade de conjuntos, ela está relacionada à ideia de que eles têm os mesmos elementos. Então, agora vamos ver uma outra situação aqui. Olha bem. Subconjunto. Vamos ver o que é um subconjunto. Olha lá. Vou escrever aqui, ó. Subconjunto. Letra bonita pra caramba. Olha lá. Vamos supor que eu tenho um conjunto dos números naturais, que seriam esse conjunto aqui, ó. Olha só. Olha lá, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como ele continua indefinidamente, eu coloco essas reticências aqui para dizer que ele está continuando indefinidamente. E tem um outro conjunto lá, que eu vou chamar de conjunto P, que é formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Certo ou não? Esse conjunto P, ele é um subconjunto de N. Por que ele é um subconjunto de N? Porque ele é formado com partes de N. Está vendo? Ele é uma parte de N. Ele pega elementos de N para ser formado. Então, esse cara é um subconjunto desse. Tá bem? Uma observação muito importante é o seguinte: o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Então, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Vamos continuar lá. Olha bem, outra observação importante também é o seguinte: todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Olha lá. Todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Então, todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Como é que eu simbolizo a inclusão de conjuntos? Né? Quando eu digo que um conjunto está dentro do outro, faz parte do outro, contém ou está contido no outro. A inclusão entre conjuntos, ela é dada por esses símbolos aqui, olha só. Esse símbolo aqui, tá certo? E esse outro símbolo aqui, ó. Beleza. Que símbolos são esses? Esse símbolo aqui, ele é chamado de está contido. E esse outro aqui é o contém. Eu cheguei a ver esse troço na escola, Alci, mas eu fiz uma confusão danada com a posição desses símbolos aí. É só você lembrar o seguinte: a abertura do símbolo
ela fica virada para aquele que é o maior ou que tem mais elementos. Então, a abertura dos símbolos sempre ficam viradas para aquele que é maior ou que tem mais elementos, tá certo? Se tiver a mesma quantidade de elementos, tanto faz. Mas a boca sempre vai ficar virada para aquele que é maior ou que tem mais elementos. Pronto. Agora, se você quiser negar, por exemplo, não está contido e não contém, é só fazer um tracinho. Então, são essas duas situações aqui, ó. Não está contido e não contém. Tá certo?